Opa, eu sou o Lucas Piubelli e preparei uma minissérie especial Tortas de Confeitaria, onde você vai descobrir como produzir tortas finas de confeitaria, além de saber como comercializar e para você que está começando um novo negócio, vai descobrir todos os passos iniciais para já vender a sua torta ainda essa semana. E além disso, vou ensinar as minhas técnicas secretas para ter agilidade e eficiência na sua produção. Tá achando que é bom demais para ser verdade, né? Até eu mesmo acharia se não tivesse acontecido comigo e com os meus alunos espalhados pelo Brasil. Os consumidores mudaram muito nos últimos tempos e somente fazer um bolo gostoso não é suficiente para conseguir vendê-lo ou começar um negócio. E através dos métodos de decoração, marketing e receitas que eu vou ensinar nessa minissérie, você vai entender como iniciar as vendas de tortas ou até mesmo fazer sobremesas deliciosas para sua família. Essa semana eu vou oferecer também uma grande oportunidade para quem quer se aprimorar ainda mais nessa área. Mas antes de começar, eu quero me apresentar. Eu sou o Lucas Piubelli, já trabalho há 18 anos com decoração artística de bolos. Já tenho mais de 100 revistas publicadas e participo de vários programas de TV. Sou escritor do livro Pernambuco, Rendas e Arte em Açúcar e o ganhador de título de melhor confeiteiro da América Latina de 2016. Hola, pasteleros! Semana a semana van a ser evaluados por pasteleros expertos. ¡Hola! ¡Me muero! Los irán eliminando uno a uno hasta que quede el ganador, que se va a llevar a su casa $50,000. Esto no va a ser fácil. ¿Qué? ¡Me molestas! Pero cuando termine la competencia, van a ser mejores pasteleros. ¡Empieza el desafío pastelero! Voy a quitarles 1 hora del reloj. ¡No! Bueno, ahora les voy a presentar a su cliente. Hola. ¡Ay! ¡Wow! Belinda en la cocina. En principio. Nos vemos en la sala de eliminación. Tú estás eliminado. El mejor pastelero de Latinoamérica es... ¡Lucas! ¡Felicidades, Lucas! E tudo começou quando eu quis aprender a cozinhar com a minha mãe. Naquela época eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade e depois de algum tempo, quando eu tinha uns 15 anos mais ou menos, eu descobri que havia cursos de confeitaria. E nessa época eu comecei a fazer diversos cursos de bolos, doces, chocolates e pães. Até que eu me apaixonei pela confeitaria. Procurei me especializar em bolos artísticos e logo quando eu comecei a fazer as minhas primeiras encomendas, percebi que não tinha muito conteúdo e muito conhecimento para pegar os bolos mais elaborados, que me faltava conhecimento e treino. Eu comecei a oferecer algumas tortas e as pessoas começaram a encomendar. E nisso eu estava indo super bem, até que em uma semana eu peguei várias encomendas e até de algumas tortas que eu nunca havia feito, com sabores diferentes. E nessa semana eu vivi um pesadelo. Além de muito trabalho que eu tinha para fazer sem praticamente ninguém para me ajudar, tive que contratar pessoas para poder entregar as tortas. E como havia algumas tortas que eu nunca tinha feito, acabei tendo um grande prejuízo. Alguns bolos chegaram quebrados, mas eu não tinha procedido de maneira correta na sua montagem. E no transporte também. Acabei tendo prejuízo porque não calculei realmente quanto eu tinha gastado de material, enfim, trabalhando muito, ficando exausto e com clientes insatisfeitos e, além disso, com um grande prejuízo. Então, nesse momento, eu vi que precisava de mais conhecimentos, precisava me organizar o meu esquema de entregas e de preços. E, além disso, modificar alguns procedimentos para que eu conseguisse transportar as tortas com segurança, trabalhar com mais tranquilidade e ter lucro. Fui fazer as minhas pesquisas e fiz diversas aulas e, além disso, separei receitas que têm estrutura para que fossem saborosas e também descobri métodos de montagem e de conservação das tortas, podendo assim organizar muito melhor o meu trabalho. As tortas geram muito lucro, todas as pessoas adoram, está presente em festas, desde as mais simples até as mais sofisticadas. Elas nos dão opções para trabalhar com diversos sabores e texturas e o que é extraordinário nisso é que, dominando algumas técnicas simples, você já pode começar a produção imediatamente com recursos que você já tem na sua casa. Na aula de hoje eu vou ensinar uma torta completa e econômica que você será capaz de reproduzir e vender essa semana ainda. Na nossa segunda aula eu vou explicar técnicas de marketing para que você conquiste seus primeiros clientes, além de ensinar a decoração de uma torta infantil com papel de arroz. E na terceira aula eu vou ensinar uma torta com rosas e arabescos, ideal para aniversário ou até mesmo casamento e noivados.
Então, vamos para a nossa primeira aula. Então, vamos começar aprendendo a fazer uma massa super deliciosa. Essa massa ela vai manteiga, porém ela vai pouca manteiga, então uma massa ótima para ficar na geladeira, porque ela não fica muito dura, ela fica fofinha e ela é super versátil. Então, para começar a nossa massa, nós vamos bater 3 ovos inteiros com 1 xícara de chá de açúcar. Coloca os ovos e o açúcar na batedeira e vamos bater em potência máxima até dobrar de volume. Eu acrescento aqui também um pouquinho de vanilina. Essa vanilina é o aromatizante em pó sabor baunilha, é para dar o sabor de baunilha. Se você não tiver, pode acrescentar também um aroma de baunilha. Se você não tiver nenhum aroma, então você pode fazer a massa sem acrescentar nada. Vamos bater até dobrar de volume. Enquanto isso, nós vamos aquecer meia xícara de chá de leite com 2 colheres de sopa de manteiga, que equivale a mais ou menos aí 50 gramas. Eu vou aquecer no micro-ondas por 1,5 minutos ou posso levar ao fogo sem problema nenhum. Quando os ovos chegarem, dobrarem de volume e estiverem esbranquiçados, nós vamos colocar em potência média e vamos adicionar o leite fervendo e vamos bater até misturar bem. Depois que misturar bem, nós vamos retirar da batedeira e vamos acrescentar 1,5 xícaras de chá de farinha de trigo e também meia colher de sopa de fermento químico. Vou envolver delicadamente com o fouet e aí nossa massa já está pronta. Essa massa é super versátil, então você pode colocar, se você quiser fazer a massa de chocolate, você pode colocar cerca de 1/3 de xícara de cacau ou meia xícara de chocolate em pó, acrescentar mais junto com a farinha e assim você já vai ter uma massa deliciosa de chocolate. Aqui nós vamos colocar numa forma, essa forma tem 20 centímetros de diâmetro. Nós vamos passar um desmoldante no fundo da forma para não grudar a massa. Você pode também utilizar aqui um papel manteiga também ou untar e enfarinhar. A receita do desmoldante vai estar no PDF junto com a massa do bolo, que eu vou dar de presente para vocês aqui no vídeo. Então agora vamos colocar a massa e levar para assar no forno. Vamos assar em forno médio, 180 graus, pré-aquecido por cerca de mais ou menos 40 minutinhos. E aí nós vamos ter a nossa massa deliciosa pronta. Vamos deixar a massa esfriar e agora eu vou ensinar para vocês como que eu corto a massa. Então nós vamos passar uma faca em volta da forma, retirar a massa. Depois disso, nós vamos começar a marcar a lateral do bolo com a faca e vamos aprofundando o corte e assim vamos fatiando o bolo. Essa receita dá para fazer um bolo desse, você pode dobrar também ou triplicar se você quiser fazer mais bolos. Nós vamos cortar e vamos reservar para depois a gente montar o nosso bolo. Enquanto isso, nós vamos fazer o nosso recheio. Então, para fazer o nosso creme de chocolate, nós vamos utilizar uma caixinha de creme de leite, 4 colheres de sopa de açúcar refinado e 2 colheres de sopa de cacau. Se você não tiver cacau, pode utilizar 4 colheres de sopa de chocolate em pó 50%. Vamos misturar todos os ingredientes e vamos levar ao fogo até obter um creme. Esse creme ele fica muito parecido com ganache, porém ele é muito econômico, sai muito mais barato do que você utilizar a barra de chocolate. Se você utilizando só o cacau, o chocolate em pó já tem um efeito super bom e o creme é super versátil. Dependendo do ponto que você deixar, se você cozinhar muito ele, você consegue até enrolar como se fosse um brigadeiro. E se você deixar ele mais molinho, você pode utilizar também como uma calda. Esse recheio é super versátil. Então nós vamos colocar, depois que sair do fogo, nós vamos colocar um plástico por cima para não criar aquela nata, aquela película. E vamos deixar esfriar para depois utilizar para rechear o nosso bolo. E agora vamos fazer uma calda deliciosa, que é uma calda de caramelo. Para isso nós vamos colocar na panela 1 xícara de açúcar refinado, vamos levar ao fogo até formar um caramelo igual de pudim. Tem que tomar cuidado para não deixar muito escuro, porque se você deixar muito escuro acaba ficando amargo. Então quando o meu caramelo estiver pronto, nós vamos acrescentar uma caixinha de creme de leite e 1 xícara de chá de água. Vou mexer, tem que tomar cuidado na hora de acrescentar o creme de leite e a água, porque às vezes espirra um pouquinho, porque o caramelo está super quente. Então você acrescenta os dois, mexe e abaixa o fogo e vai cozinhando até derreter totalmente o caramelo. Depois disso, se você quiser, pode acrescentar uma bebida, se você quiser, senão a calda já está pronta. Essa é uma calda bem versátil, ela tem uma durabilidade boa porque ela é bem cozida, então você pode, pela durabilidade do seu bolo, dura cerca de 7 dias sem problema nenhum, e ela você pode guardar também na geladeira para utilizar quando precisar. E agora, nós vamos para a montagem do nosso bolo. Para fazer a montagem, eu gosto de montar na própria forma que a gente assa. Então, para montar, o que eu faço? Eu abro esses saquinhos de congelamento, forro a nossa forma com 2 saquinhos de congelamento. Se você tiver um grande, pode colocar um só. E aí nós vamos começar montando. A parte de baixo do bolo vai ser a primeira parte que eu vou colocar na forma. Então eu coloco a parte de baixo do bolo, vou colocar um pouco de calda.
Para facilitar a aplicação da calda, eu utilizo esses vidrinhos de ketchup aqui que vocês compram nessas lojas de R$ 1,99, enfim, de descartáveis. E aí você coloca a calda e depois vamos colocando o nosso creme. Vamos colocar 3 camadas de recheio, ok? E 4 camadas de bolo. Lembrando que para fazer essa receita eu dupliquei a quantidade de recheio, então eu utilizei dobrado a receita que eu fiz. Então eu utilizei 2 caixinhas de creme de leite, 4 colheres de sopa de cacau e 8 colheres de sopa de açúcar refinado. Okay? Aqui eu ensinei fazendo uma receita, porém para montar o bolo com essas 3 camadas eu utilizei 2 receitas. Vamos fechar o plástico e vamos colocar o bolo na geladeira por mais ou menos 1 hora para que ele fique bem firme, que comece a pegar sabores do recheio, da calda na massa, para depois a gente cobrir. Para decoração nós vamos utilizar o chantilly. Então aqui eu vou colocar meio litro de chantilly para bater na batedeira, vou começar batendo em potência baixa e até a média, vou bater até formar um creme. Depois que formar um creme, nós vamos retirar e vamos começar a cobrir o nosso bolo. Para tirar o bolo da forma, eu abro o plástico, depois que eu abrir o plástico, eu passo um pouquinho de chantilly e colo uma base dessas para tortas que vocês encontram nessas lojas de produtos para festa. Essa base facilita muito o manuseio da torta, quando a gente vai colocar em cima da bailarina, quando vai colocar em cima da outra base. Se você que for comercializar e não quiser utilizar essa torta e quiser virar ela direto no prato onde você vai vender, pode fazer isso sem problema nenhum. Depois disso, nós vamos colocar em cima da bailarina e vamos começar a cobrir o nosso bolo com a espátula. Aqui eu estou utilizando uma espátula angular, mas vocês também podem utilizar essas espátulas de cortar bolo mesmo, sem problema nenhum, para fazer a decoração. A proposta da decoração do bolo hoje é uma proposta bem simples para que você faça com o que você tem em casa, então não precisa ter essa espátula para poder fazer essa decoração. Vamos alisar o bolo. Primeiro eu coloco o chantilly em cima e depois vou colocando nas laterais, depois vou alisando o máximo com a espátula angular e com a ajuda da bailarina eu vou utilizando uma outra espátula para poder alisar as laterais. Se você não tem bailarina, você vai ter que ir girando o bolo, coloca ele num prato maior e vai girando com a mão, que assim você vai conseguir um efeito bacana também, ok? Depois que você alisou o bolo, nós vamos fazer o acabamento. Para o acabamento, nós vamos utilizar o bico número 21, pitanga número 21, esse que eu estou mostrando para vocês. Então o que nós vamos fazer? Na lateral, na parte de baixo, nós vamos fazer o ponto concha, então eu pressiono o bico em 45 graus, pressiono o bico e puxo, formando conchas em toda a lateral na parte de baixo. E na parte de cima nós vamos fazer como se fosse um S intercalado. Então eu faço como se fosse o movimento de um S e vou intercalando ele, fazendo toda a borda da nossa torta. Para finalizar a decoração, nós vamos cortar o morango, cortamos o morango, colocamos o morango no centro e depois decoramos com alguns morangos em volta. Como eu havia falado essa semana, eu vou dar todas as ferramentas para que você consiga reproduzir e vender a sua primeira torta, ou até mesmo faça aquela sobremesa super especial aí para sua família. Preparei um e-book com receitas, tabelas de custo e sugestões de preço de venda, tudo detalhado para você. Nessa semana não quero trabalhar sozinho, quero que você coloque tudo em prática o que estou ensinando. Já pode produzir imediatamente a sua torta, que na próxima aula, daqui a 2 dias, eu vou explicar como você vai fazer para vender essa torta e ter lucro ainda essa semana. Agora eu tenho um pedido muito especial. Quando fizer a torta, compartilhe comigo, tire uma foto e poste no Instagram com #LucasPiubelli. Deixe um comentário aqui embaixo contando a sua história e se já trabalha com confeitaria. Vou ler todos os comentários e responder ao máximo os que eu conseguir. E me conte também o que você achou da aula de hoje. Te espero na nossa próxima aula.